Virtuosa, um estudo para mulheres de todas as idades, de Nancy Wilson. Capítulo 6. Sabedoria. A sabedoria é personificada como uma mulher no livro de Provérbios. Logo, qualquer interação com as virtudes femininas deve ter a sabedoria como seu fundamento. Na verdade, Provérbios capítulo 4, versículo 7 nos diz que o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Na verdade, a sabedoria não é opcional à mulher cristã. Devemos fazer dela o que há de mais importante. Alcançamos sabedoria quando buscamos glorificar a Deus em tudo. A insensatez nunca glorifica a Deus, ao contrário da sabedoria, que sempre lhe dá glória. A sabedoria é a habilidade de julgar corretamente e de tomar decisões que honram a Deus. A sabedoria vem como resultado de obedecer a Deus e de seguir sua palavra rigorosamente. Crescemos em sabedoria à medida que experimentamos a fidelidade do Senhor. Crescemos em sabedoria à medida que confiamos nele para o dia futuro. Agradamos a Deus quando andamos em sabedoria, quando pedimos a ele por sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5 nos diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Logo, Provérbios é o mapa para a mina de ouro que é a sabedoria. Toda sabedoria vem de Deus. Ele criou o mundo por meio da sua sabedoria. Provérbios capítulo 21, versículo 30 nos diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios 9, versículo 10 e 11 nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Provérbios 3, capítulo 3, versos 19 e 20, nos diz: o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Devemos buscar a sabedoria como que buscando um tesouro. Provérbios 3, o versículo 13 nos diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 4, versículo 5 nos diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. E a sabedoria diz: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Provérbios 8, 17. Não importa a nossa idade, continuemos perseguindo a sabedoria diligentemente. A vida cristã é uma jornada, devemos prosseguir, não nos prendendo a nada. De fato, a mulher cristã descobre está retrocedendo quando começa a ter embaraços e entraves. A sabedoria é riqueza e honra. Provérbios 4, o verso 8 e 9 nos diz: estima e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Provérbios 3, o versículo 14 a 16 nos diz: porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que do ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Provérbios 8, o verso 11 e 12 nos diz: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e disponho de conhecimentos e de conselhos. Provérbios 16, o versículo 16 nos diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. A mulher sábia é uma mulher de honra, cheia de graça, gloriosa e de grande valor. Ela tem uma posse preciosa, sabedoria, que dela não pode ser tirada. Pense em uma bela caixa repleta de joias raras.
você a valorizaria e a manteria segura. Assim é a sabedoria. Devemos usá-la sobre a cabeça como uma coroa, isto é, a sabedoria é visível. Devemos manuseá-la em nossa mão direita e esquerda. Jamais fiquemos sem sabedoria. A sabedoria é boa, agradável e pacífica, uma fonte de felicidade. Provérbios 3, versículo 17 e 18 nos diz: os caminhos da sabedoria são caminhos deliciosos e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam e felizes são todos os que a retêm. Provérbios capítulo 19, versículo 8 nos diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. A mulher sábia tem profunda felicidade e paz espirituais, não mundanas. Sua vida é frutífera e sua alma é saudável e próspera. Ela não é irradiça, agitada, preocupada. A sabedoria é proteção para aqueles que nela se agarram. Provérbios 3, os versos 21 a 23 nos diz: filho meu, não se apartem todas as coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Provérbios 4, versículo 6 nos diz: não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Todos nós conhecemos uma pessoa que se envolveu em problemas e complicações por ter se comportado de maneira tola e tomado decisões burras. Mas a sabedoria nos impede de agir com estupidez. A sabedoria não é tentar agradar a multidão, mas querer agradar a Deus. O tolo aborrece a própria alma, enquanto o sábio tem a sua consciência limpa. A sabedoria ouve o conselho e a instrução e lhes obedece. Provérbios 12, o versículo 15 nos diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios capítulo 13, o verso 1 nos diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Provérbios capítulo 9, versículo 9 nos diz: dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. A sabedoria é humilde. Ela dá ouvidos ao conselho, especialmente quando vindo dos pais. A mulher sábia não pensa estar sempre certa. Ela está pronta para ser corrigida e não se exaspera. Ela caça a sabedoria na palavra de Deus e pesa os conselhos dados contra a Bíblia, não os aceitando de forma alguma. Sabedoria é força. Quanto mais cremos em Deus, mais a nossa fé cresce e mais forte fica. Provérbios capítulo 24, versículo 5 nos diz: mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. A mulher sábia espera que Deus fortaleça a sua fé, assim como Abraão esperou. Romanos capítulo 4, versículo 19 a 21 nos diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A sabedoria não cede o controle às emoções. Provérbios 29, versículo 11 diz: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Provérbios 25, versículo 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. É fácil deixar que as emoções ditem o que fazer, mas a mulher sábia permanece no controle, afastando-as do banco do motorista. Aquela que não exerce controle sobre o próprio espírito dá ao inimigo livre acesso ao seu coração e à sua mente. A sabedoria tem controle sobre o seu próprio espírito.
Seu dia não está ruim por sentir-se um pouco deprimida. Ela escolhe ignorar seus sentimentos e fazer a coisa certa em qualquer circunstância. Ela segue suas responsabilidades no dia de hoje, na situação em que estiver. Ela é particularmente cuidadosa quando diz respeito a expressar-se demais, desabafar. A insensatez, por outro lado, o oposto da sabedoria é insensatez. Todo pecado é insensato e toda insensatez é pecado. O livro de Provérbios tem bastante a dizer dos tolos e insensatos. A sabedoria é construtiva, a insensatez é destrutiva, simples, estúpida e logaz. Mas vejamos algumas passagens específicas acerca de mulheres tolas e insensatas. Provérbios 14, o versículo 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. A mulher tem um chamado específico de tornar o seu lar um lugar onde a sabedoria reina. A mulher insensata destrói o seu lar, geralmente com a própria boca e com as próprias mãos, criticando e reclamando, sendo preguiçosa e destrutiva. Não será surpresa alguma quando ela encontrar sua casa empilhada aos seus pés. Provérbios 9, o versículo 3 diz: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Enquanto a mulher sábia pesa suas palavras, a tola e insensata é tagarela e barulhenta. Ela cria burburinhos onde quer que vá. Ela demonstra sua ignorância e falta de sabedoria por meio das próprias palavras e do próprio comportamento. A esposa de Jó foi tola e insensata quando disse ao marido que amaldiçoasse a Deus e morresse. Em sua famosa resposta, Jó disse: falas como qualquer doida. Jó, capítulo 2, verso 10. O mundo sempre teve abundância de mulheres loucas. A mulher sábia fornece um forte contraste. Perguntas: como buscar a sabedoria? O que nos impede de buscar sabedoria? Quais são algumas das qualidades da mulher sábia? Como a sabedoria nos protege? Como uma mulher sábia controla suas emoções? Qual a relação da sabedoria com a língua? Capítulo 7. Humildade. Nenhuma lista de virtudes cristãs estaria completa sem a humildade. É uma parte central do Evangelho, portanto, é central à vida cristã. Jesus a si mesmo se humilhou a ponto de morrer numa cruz, e nos é dito na carta de Paulo aos Filipenses para termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Seguimos nosso humilde Salvador quando humilhamos a nós mesmas. Filipenses capítulo 2, o versículo de 8 a 11 nos diz: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma mentalidade humilde. Jesus deixou os privilégios de sua posição como Filho de Deus, humilhou-se a si mesmo e tornou-se homem para que pudesse morrer por sua igreja. Ele obedeceu a Deus, passando até mesmo por uma morte humilhante numa cruz, e fez isso por nós. Esse é o nosso modelo de humildade. No entanto, a humildade não é a tendência natural do ser humano, ao contrário. A mulher, por natureza, tende a atrair para si exaltação, a pensar de si mesma como melhor ou mais importante do que os outros. Ela tende a olhar somente para o próprio umbigo. A humildade não é fácil. Exageramos nossa própria importância e enxergamos mais os defeitos e as faltas dos demais. Basicamente, o orgulho é o inimigo do espírito humilde. Nós, porém, fomos chamadas à humildade e devemos buscá-la e encontrá-la. Onde a temos de procurar, então? Olhando para o autor da humildade, o próprio Deus,
O Salmo Sofonias, capítulo 2, versículo 3, nos diz: busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Humilhar-se é um verbo. Jesus declarou que o caminho para a exaltação é, na verdade, um caminho para rebaixar-se. Em Lucas, capítulo 14, verso 11, ele diz: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Logo, é melhor humilhar-se a si mesma que ser humilhada pelo próprio Deus. É humilhante ser rebaixada por alguém. A mulher cristã não foi chamada para humilhar os outros, ela foi chamada para se humilhar. Mateus capítulo 18, versículo 4 diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. 1 de Pedro capítulo 5, o versículo 6, a parte A nos diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Tiago capítulo 4, versículo 10 nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E Tiago, capítulo 4, versículo 6 nos diz: antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus ama o humilde de espírito. Ele exalta, eleva-os de coração humilde e lhes dá mais graça. Logo, então, nosso desejo deve ser de alcançar um coração humilde. Mas como conseguir isso? Já mencionei que não é fácil, nem natural. Ainda assim, devemos ser capazes de fazê-lo, pois nos foi ordenado que nos humilhemos. Humilhar-se é permanecer debaixo dos pés de Deus, é reconhecer que Ele é Senhor, não você. É confessar pecados e agradecer pelo perdão que Ele oferece, é submeter-se à autoridade divina. Isso é humildade diante de Deus. Salmo 25, versículo 9 nos diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Deus abençoa o humilde. Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade é o temor do Senhor. O temor do Senhor são riquezas e honra e vida. O Salmo 147, versículo 6 nos diz: o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Se desejamos experimentar a bênção de Deus, devemos ser um povo humilde. Ele nos guiará e nos ensinará. Ele nos abençoará com vida, honra e riqueza e nos exaltará. O humilde está na posição, uma posição baixa, de receber boas dádivas de seu Deus amoroso. Mas como ser humilde com os outros? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12, 16. Humildade é ter o desejo de se dar bem com os outros, ter o mesmo sentimento. Não é tentar aparecer ou expor os seus próprios talentos e habilidades, mas escolher ter amigos humildes. E a humildade nunca se enxerga como sábia. O estranho é que as pessoas sábias enxergam o quanto ainda precisam evoluir. Os tolos acham que já são sábios. Tito, capítulo 3, verso 1 e 2 diz: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A humildade tem uma visão elevada de Deus e uma visão modesta de si. A humildade é obediente. Isso significa que o aluno obedece ao professor, que a filha obedece aos pais, que a esposa obedece ao marido, que o trabalhador obedece ao patrão, que os membros da igreja obedecem aos presbíteros, que o cidadão obedece aos limites de velocidade e paga impostos. O humilde está ansioso por boas obras. Parando para pensar, a maior parte das boas obras beneficia outras pessoas. Devo ansiar por ajudar os outros, pois já anseio por ajudar a mim mesma. A humildade tem a língua sábia e compassiva, logo não fala mal dos outros. A humildade não tem prazer em questionar pura e simplesmente por questionar. Ela deseja ardentemente ter uma boa relação com os demais.
A humildade é gentil e cortês, é compassiva e bondosa. A humildade dá ouvido e é ensinável. A humildade busca perdão pelos pecados e ajusta as coisas com o próximo. A humildade dá lugar aos outros, servindo-os primeiro, dando-lhes o melhor lugar ou o maior pedaço da torta. Por fim, a humildade deve ter lugar com todos, não apenas com os que estão em posição de autoridade. Deus odeia o orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. Este é mais facilmente exposto como sentimento de excessiva satisfação pessoal. O orgulho é um pecado ofuscante e endurecedor. Quanto mais lhe cedemos, pior fica. Provérbios capítulo 6, versos 16 e 17, a parte A, nos diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. Provérbios 16, o versículo 18 e 19 diz: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e o que semeia contendas entre irmãos. Salmo 101, versículo 5 nos diz: o que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Provérbios 28, versículo 25 nos diz: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Deus odeia o orgulho, e este é arauto da destruição. Orgulho é queda. Odiemos o orgulho todas as vezes que enxergarmos em nós mesmas. Como saber se sou orgulhosa? A mulher orgulhosa difama os outros, contando mentiras. A mulher orgulhosa despreza os demais, considerando-se superior. A mulher orgulhosa adora causar problemas, criando contendas. A mulher orgulhosa reage ao orgulho do próximo. Quem ela pensa que é? O espírito orgulhoso não aceita correção. O espírito orgulhoso não assume um problema no lugar de alguém. Por fim, aquela que é humilde ama ouvir louvores a Deus. Salmo 34, versículo 1 e 2 nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. A mulher que é humilde está reunida em comunhão para adorar a Deus, ela tem prazer em louvá-lo. Perguntas: como Cristo estabelece o padrão para a humildade? Por que para a carne é tão difícil ser humilde? Porque Deus ama a mulher que é humilde? Qual o benefício da humildade? Como identificar o orgulho em nós mesmas?